Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Privilégio poder estar aqui nessa manhã, conhecendo um pouco mais dessa família, parte dessa família da fé, que Deus nos agraciou como membros, como filhos. E quero agradecer já ao pastor, ao Marcelo, também pela disponibilidade, pelo tempo dedicado aqui. O intuito nessa manhã é exatamente compartilhar um pouco mais sobre a outra parte dessa família. Aqui está uma parte muito específica, mas existem irmãos ao redor do mundo que pagam um preço muito alto por causa do Evangelho. Esses dias, de quinta até hoje à noite, eu vim para cá, para Brasília, com mais outros irmãos lá de São Paulo, exatamente com esse intuito de mobilizar os irmãos, de trazer ainda mais informações, com dois objetivos básicos. O primeiro deles é que a gente saia ainda mais comprometidos com o Senhor, com Deus, por esse Cristo, por quem a igreja paga um preço muito alto, por quem nós somos corpo, e saiamos também comprometidos com essa parte do corpo que paga um preço maior, em um nível extremo, por causa da fé que nós possuímos, por causa do Cristo que nos traz aqui nessa manhã, por causa de louvores que eles cantam, ou pelo menos tentam cantar, mas não têm oportunidade, e aqui nós podemos fazer com liberdade. Por causa da fé que possuem, mas não possuem a mesma liberdade que a gente tem nessa manhã. Então somos parte dessa grande família, somos parte do mesmo corpo, e isso nos motiva, e eu quero compartilhar a partir da Bíblia. A gente leu logo no começo, Mateus no capítulo 5, o pastor compartilhou um pouco sobre isso, das bem-aventuranças. Ali a gente encontra os primeiros ensinamentos. Jesus Cristo chama as multidões, só que a gente vê antes disso, João Batista anunciando a verdade que era contrária, e continua sendo contrária, chamando aquele povo para o arrependimento, e pregando: arrependei-vos que está próximo o reino dos céus. E a gente vê o que acontece com João Batista, ele é morto. Jesus Cristo, na sequência, continua pregando exatamente a mesma mensagem, e começam a seguir, começam a tramá-lo também, a tramar contra a sua morte. A gente vê as bem-aventuranças. Jesus Cristo, ele já explica sobre a realidade de perseguição, e quando a gente chega ali em Mateus no capítulo 10, Jesus Cristo vai enviar os seus 12, ele dá autoridade, ele dá poder. Logo no capítulo 10, versículo 1, ele prepara aqueles homens também para a perseguição. Jesus Cristo diz o seguinte: vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. Jesus Cristo envia aqueles homens como ovelha para o meio de lobos, ou seja, para uma vida perigosa. E a gente percorre o Novo Testamento, isso é presente, a gente vê a perseguição presente. Jesus Cristo, no momento da despedida dele, em João, no capítulo 15, 16 e 17, especificamente no capítulo 15, ele se despedindo, fazendo ali um último encontro com aqueles homens, ele fala o seguinte: lembra da palavra que eu vos disse? Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. E ele explica claramente qual é a razão disso. Jesus Cristo diz: porque vocês não são do mundo. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, eu vos tirei, eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. E a gente tem essa realidade muito clara na Bíblia, e se a gente ignorar isso, a gente está ignorando uma verdade bíblica. Eu quero convidar os irmãos para abrir o texto bíblico no livro de Atos, capítulo 9, onde a gente pode encontrar uma parte dessa realidade. A perseguição, ela é uma realidade bíblica, a perseguição, ela é uma verdade bíblica. Isso não é uma novidade para a gente. E por ser algo bíblico, a gente não pode ignorar, a gente não pode fechar os nossos olhos. Atos capítulo 9, versículo 1, nos diz o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levassem preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer.
Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. O texto nos começa falando que Saulo, respirando, ainda ameaça de morte. Ou seja, aqui a gente tem que dar uma continuidade. Se ele estava ainda respirando ameaça de morte, significa que em algum momento isso começou e ainda não havia terminado. E quando a gente olha ali no final do capítulo 7, a gente vê a morte de Estevão. Estevão foi um jovem que pregou a verdade, e no finalzinho do capítulo 7, a partir do versículo 21, você vai ver ele falando: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, e ele começa a falar algo a respeito daqueles homens. Vocês mataram os nossos profetas, mataram o justo, aquele de quem os profetas haviam falado, que é Cristo. No 54 diz: aqueles homens se enfureceram no seu coração. Se enfureceram no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Expressão de ódio, expressão externa, não somente interna de ódio. E a gente sabe o que acontece. Estevão é morto, é apedrejado, ele tem a oportunidade, é agraciado de ver a glória de Deus, o Filho do homem, e ele é morto naquele momento. Saulo, ele estava presente ali naquele momento, provavelmente nem nada começou ali. Mas ali a gente vê, pelo menos aqui na Bíblia, é disso que a gente pode falar. Saulo, ele concordava com aquela morte, ele consentia com aquela morte. E logo no capítulo 8, versículo 1, se levantou a perseguição na igreja. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Mas era uma perseguição que já havia começado, que ela já existia. A gente conhece isso nas páginas anteriores. E aí a gente vê alguns trechos bíblicos, e quando a gente chega no capítulo 9, diz que Saulo ainda respirava ameaça de morte. E, meus irmãos, essa expressão respirar ameaça de morte, Saulo respirando ameaça de morte, é muito mais do que o simples desejo de morte. A gente vê que aqueles homens, eles estavam possuídos de ódio no seu coração. Imagina um touro feroz. Imagina um touro feroz, quando ele está pronto para atacar. Que ele se prepara, ele dá aquela bufada, ele respira fundo e ele vai de encontro com a sua presa. Saulo, respirando ameaça de morte, é exatamente um ser completamente dominado de ódio, desejando a morte dos discípulos. O que acontece aqui? Ele simplesmente pega autorização. Ele vai ao sumo sacerdote, pede essas cartas para poder perseguir a igreja de Jesus Cristo. Ele tenta um meio legal para que isso aconteça. Mas aí no meio do caminho, os planos mudam. O texto que a gente leu, se você puder olhar para a sua Bíblia, no versículo 2 do capítulo 9, diz o seguinte: e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. O plano de Saulo, portanto, era sair, encontrar homens que eram do caminho, seguidores de Cristo, homens e mulheres, e levar presos essas pessoas para Jerusalém. Ele estava dominado de ódio, então ele decidiu, com base nesse ódio que já havia tomado conta dele, perseguir esses homens e mulheres. O plano dele era chegar em Jerusalém, usar a sua força, o seu ódio, o seu orgulho, a sua independência completa de Deus, e perseguir a igreja de Jesus Cristo. Esse foi o plano de Saulo. Só que aí no meio do caminho as coisas começam a mudar. A gente vê que Jesus Cristo o encontra, ele cai e faz a pergunta que a gente já conhece. Cristo pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui, meus irmãos, tem uma verdade muito importante para a gente aqui, no dia de hoje. Jesus Cristo chega até Saulo e pergunta: por que você me persegue? O plano de Saulo era perseguir homens e mulheres. Saulo não fazia ideia de quem ele estava perseguindo. Até porque quando ele cai ali, ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ou seja, Saulo não reconhece, Saulo ele não sabe de fato o que ele está fazendo no fundo. Mas Jesus Cristo chega para ele e pergunta: por que você me persegue? Enquanto o texto anterior disse que Saulo saiu para perseguir homens e mulheres, Jesus Cristo no versículo seguinte chama essa responsabilidade para si e pergunta: por que você me persegue? Na prática, Saulo poderia imaginar que ele estava perseguindo aqueles homens e mulheres, mas na verdade ele estava perseguindo o corpo de Cristo. E é exatamente porque
Cristo vai até ele e pergunta: por que você me persegue? Ou seja, aqueles homens e aquelas mulheres perseguidos, não somente naquela época, mas hoje, faziam parte do corpo de Cristo. Era o próprio corpo de Cristo. E Cristo sente suas dores. Cristo reconhece a fraqueza do seu corpo, as necessidades do seu corpo. Saulo, ao perseguir aqueles homens e mulheres, ele estava perseguindo exatamente o próprio Cristo. E aí a situação muda completamente. Aqui, de uma maneira muito específica, Deus age para a transformação desse homem. Mas, meus irmãos, isso tem uma implicação para mim e para você hoje também, de várias formas. E a gente poderia falar bastante sobre isso, mas eu quero dizer o seguinte: essa verdade não se aplica somente ao corpo que é, a parte do corpo que é perseguido. Nós somos corpo de Cristo, por isso também Cristo conhece as nossas dores e as nossas necessidades. O sofrimento que nós enfrentamos nesse tempo, Cristo ele reconhece. Se nós fazemos parte do corpo de Cristo, Cristo não está alheio a essa realidade que nós estamos vivendo. Uma realidade global, uma realidade nacional, mas também uma realidade individual. Aquilo que nós enfrentamos na nossa individualidade e que às vezes a gente acha que não tem nada a ver, se nós fazemos parte do corpo de Cristo, você pode contar com esse Senhor. Ele é o cabeça do corpo. Isso não significa que tudo vai ser resolvido. A gente viu, Estevão foi morto. E ele fazia parte do corpo de Cristo, obviamente. Cristo foi testemunha, Cristo estava vendo tudo o que estava acontecendo, mas não livrou Estevão da morte, e uma morte dolorosa. Fazer parte do corpo de Cristo não isenta a gente do sofrimento, e a gente sabe que o mundo inteiro está passando por um sofrimento imenso. E nós, além disso, temos os nossos sofrimentos individuais. A gente viu o que aconteceu com Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. Aqueles homens não podiam resistir à sabedoria com a qual Estevão falava. Cristo estava presente, Cristo foi testemunha. Só que muito mais do que uma segurança terrena, ele dá uma segurança eterna. Uma segurança eterna que ninguém e nem nada nesse mundo pode nos tirar. E, meus irmãos, isso deve consolar e confortar o nosso coração, embora a gente saiba que o sofrimento ele é verdadeiro e ele é real. O luto é necessário e a gente vai chorar. A gente tem chorado com as perdas. Eu acredito que as pessoas próximas de Estevão sentiram, obviamente, sua falta. O sangue derramado, por mais que a gente saiba que a igreja ela continuou pregando, esse sangue dói. A ausência, ela dói. Só que muito mais do que isso, meus irmãos, a nossa segurança está naquilo que Cristo já nos prometeu e já nos deu a sua vida, que nos oferece a vida eterna. E o nosso coração deve estar firmado exatamente nisso. Nós fazemos parte desse corpo. Cristo, ele conhece as lutas da sua igreja, sabe por quê? Porque não é algo à parte dele, é o seu próprio corpo. Por isso a gente entende o seguinte, que não existe a igreja perseguida, a igreja que não é perseguida, existe somente, a gente pode falar isso de maneira didática, né? Mas existe somente um corpo, somente uma igreja, o corpo de Cristo. Se nós podemos orar e chamar Deus de Pai, saiba que nós temos uma grande responsabilidade com os nossos irmãos espalhados no mundo, a nossa família é muito grande. Se nós oramos e chamamos Deus de Pai, nós temos uma parte desse corpo muito grande, que paga um preço muito alto. A gente enfrenta outros desafios. A gente sofre também. Mas saiba que Deus ele está atento, que Cristo ele está atento a cada detalhe da sua igreja. E, meus irmãos, o texto ele nos continua dizendo que Saulo, ele se levantou da terra, ele não podia enxergar, ele não reconhecia mais o que estava acontecendo, o que estava fazendo. E Jesus Cristo diz, levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Jesus Cristo dá a ordem para aquele homem. E, meus irmãos, olha que coisa graciosa. O plano de Saulo era, com o coração possuído de ódio, entrar em Damasco para perseguir cristãos, para provocar o ódio aos cristãos, para revelar esse ódio aos cristãos. Mas ele entra em Damasco, meus irmãos, como um cristão. Ele entra em Damasco, ele saiu para perseguir a igreja de Cristo, e ele entra em Damasco como parte dessa igreja. Ananias, a primeira coisa que ele fala é, irmão Saulo.
irmão Saulo. Ananias estava com medo. Ele ficou preocupado. Senhor, não é esse que persegue os teus filhos? Mas Deus foi muito claro com ele. Logo nos versículos seguintes, Ananias, lá no capítulo 17, ele fala, Saulo, irmão. Ou seja, ele faz parte dessa família. E, meus irmãos, isso demonstra o poder e a soberania de Deus em fazer com que aquele lobo feroz que devorava ovelhas, ele se transformasse em uma ovelha. E muito mais do que isso, ele se transformou em pastor de ovelha. E a gente vê mesmo no livro de Atos, Paulo sendo chamado para pastorear a igreja de Deus, para cuidar e dar a vida por essa igreja. E a gente conhece o restante da história. Mas ele foi esse homem duro de coração, com ódio no seu coração, no caminho de Damasco. Deus ele fez uma grande transformação. No caminho que Saulo percorria, Deus ele transformou. No caminho Deus pode fazer muitas coisas, meus irmãos, e ele continua fazendo até hoje. Creia, nunca duvide. Saulo ele não estava, como por exemplo, a gente vê algumas pessoas, alguns personagens, embora não perseguissem de fato os cristãos, não fossem cristãos, mas não demonstravam tanto ódio. Saulo ele estava com ódio no seu coração. Saulo presenciou a morte de Estevão, Saulo estava possuído de ódio, ele queria acabar com os cristãos, ele não estava interessado, ele não estava em dúvida, ele não estava, de repente, curioso para conhecer alguma coisa acerca dos cristãos, o seu coração estava obstinado, completamente contrário, possuído de ódio, com o mínimo de interesse possível. Só que Deus ele pega esse coração tão duro e tão cheio de ódio e transforma esse coração. Isso nos diz o seguinte, não existe coração duro o suficiente que seja capaz de suportar o poder transformador do Evangelho. Porque o poder de Cristo ele é muito maior do que qualquer coração cheio de ódio. O poder de Cristo ele é muito maior do que qualquer coração possuído de qualquer ideia contrária ao Evangelho. Nós devemos olhar para essa verdade e ser encorajados a orar para que mais pessoas conheçam os nossos familiares. E às vezes a gente vê a gente já ouviu, talvez vocês sim, eu particularmente, esse nem Jesus Cristo dá jeito sim. Não existe coração duro. Não existe coração duro que o Evangelho não seja capaz de transformar. E, meus irmãos, nós precisamos crer, e isso deve nos encorajar a orar pela salvação daquelas pessoas que estão perto da gente, daquelas pessoas que estão longe, crer na soberania de Deus. Ele continua e Ele sempre será Rei sobre todas, como a gente cantou. Todas as línguas, povos e raças irão louvar esse Deus. A gente vê isso nos Salmos, a gente vê isso ao longo do Novo Testamento, a gente vê isso no fim. Mas, enquanto isso não acontece, haverá o sofrimento. A igreja, nesse momento aqui, experimentou uma perseguição, e hoje, meus irmãos, a perseguição ela é muito maior do que naquele tempo em questão de proporção, obviamente porque o número de cristãos aumentou, e é cada vez maior. Hoje, a igreja, nesse sentido, é muito mais perseguida do que em qualquer momento da história. Ela sempre foi perseguida. A igreja nunca deixou de ser perseguida por causa de Cristo. Sabe por quê? Porque esse mundo, ele sempre será contrário à verdade do Evangelho, até que Cristo volte. E a gente não pode se amoldar a isso. Se a igreja não fosse perseguida em algum momento, significaria o seguinte, ou o céu já está estabelecido, ou a gente já está vivendo essa glória eterna, ou a igreja se assimilou ao mundo. Mas, e meus irmãos, quando a gente olha a perseguição no mundo, isso nos diz o seguinte, existe uma fé verdadeira. Existe fé verdadeira no mundo. Quando a gente olha pessoas que dão a vida por Cristo, significa que a igreja de Cristo, e Cristo é que sustenta, continua sendo fiel, capaz de negar a si mesmo, capaz de dar a sua própria vida pelo seu Deus. Por um lado, a gente vê que como é difícil essa situação, e a gente trabalhando com isso, a gente ouve histórias todos os dias. E é triste ouvir viúvas, ouvir órfãos, ouvir maridos que tiveram suas esposas sequestradas. Só que, por outro lado, eles sabem e nós sabemos que Deus,
ele é glorificado nisso, porque a igreja continua sendo testemunha. A igreja continua declarando essa fé verdadeira. E que Deus nos dê força para que a gente não se omita. Se a gente leu que aquele que sabe fazer, que deve fazer o bem e não faz, comete pecado, quanto mais expressar e viver a nossa fé. Que a gente não se omita por medo, por vergonha, por insegurança, pelo que vão achar de nós por causa da nossa fé. Meus irmãos, existem milhões de cristãos que morrem por causa desse evangelho, por causa dessa verdade. Se Cristo nosso Senhor deu a vida, a gente nunca deveria, em circunstância alguma, nos envergonhar dessa verdade, desse evangelho. Hoje, mais de 340 milhões de cristãos são perseguidos por causa de Cristo. Mais de 340 milhões no mundo são perseguidos por causa do evangelho. Isso em vários lugares. Eu quero usar a apresentação, a PowerPoint, se você já está aqui. Eu vou tentar passar aqui para vocês esse mapa. Esse mapa aqui é a lista mundial da perseguição. Aqui está a relação dos 50 primeiros países onde seguir a Cristo pode custar a vida. Os 50 países onde há maior nível de perseguição. Esse mapa, todos os anos, a Portas Abertas ela atualiza, porque isso vai mudando. Há países que entram, há países que saem desses 50, mas guarde o seguinte na sua mente: a perseguição ela não acomete somente esses 50 países. A perseguição hoje no mundo ela está em mais de 70 países. Mais de 70 países no mundo onde há algum tipo de perseguição aos cristãos. E, meus irmãos, isso tem tudo a ver comigo e com você, nós que estamos aqui nessa manhã, nós que desfrutamos desse privilégio, você que está nos assistindo em casa. Porque, meus irmãos, aqui é exatamente o povo que sofre em um nível muito maior por causa do Cristo que nós cremos, o Cristo que nós viemos adorar aqui em comunidade. Se você olhar ali, 2 países que eu gostaria de relatar algo bem breve, a China e a Índia, são os 2 países mais populosos do mundo, cada um com cerca de 1,4 bilhão de pessoas. O mundo inteiro tem cerca de 7 bilhões, somente esses 2 têm 2,8 bilhões aproximadamente. A China hoje, meus irmãos, há um nível de perseguição grande, já foi maior. Mas, por exemplo, só para você ter ideia, existem 2 tipos de igreja, 2 perfis de igreja naquele país. Uma igreja, se você comprar sua passagem, viajar para a China na semana que vem, visitar uma igreja, você pode entrar com sua Bíblia, entrar nessa igreja, o pastor vai pregar, você vai ter um momento de comunhão com os irmãos, você vai voltar e dizer que essa não é a realidade da China, que não existe perseguição lá. Mas para quem vive lá, para um chinês, a situação é diferente. Os 2 perfis de igreja, o primeiro é uma igreja oficial. Significa o seguinte: a igreja ela é estabelecida pelo governo. O pastor é alguém que é levantado pelo governo, não foi alguém que plantou, ou alguém que foi levantado pelos irmãos, ou alguém indicado pelo corpo, mas alguém que foi indicado pelo governo para se estabelecer ali. A sua pregação ela precisa ser revisada, ela precisa estar adequada às normas do Estado. O pastor simplesmente não pode abrir a Bíblia e pregar a verdade que ela diz na sua essência. Em muitas igrejas, isso acontece hoje, há salas da polícia. O intuito é o seguinte: vocês podem ter a liberdade, está aqui a Bíblia, sentem-se e adorem, mas é uma liberdade completamente controlada, ou seja, as ações da igreja elas devem ser controladas pelo Estado. Isso acontece hoje no país mais populoso do mundo. Hoje, na China, a realidade é exatamente essa. Então, a igreja ela é controlada, uma liberdade controlada. E aí muitos irmãos não se adequaram a isso, entenderam que isso estava completamente fora do que a Bíblia ensina e começaram a se reunir em casa. Já que a gente tem que se submeter nesse nível ao Estado, nós vamos nos reunir em casa. E começaram a se reunir em casa, se espalharam, porque a quantidade era grande, começaram a se espalhar em várias casas, em vários locais ali na China. E o que aconteceu? A igreja ela começou a crescer, porque mais pessoas começaram a conhecer a Cristo. Lembra de Atos, no capítulo 8, que diz o seguinte: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, todos, exceto o apóstolo, foram dispersos pelas regiões. E aí diz o seguinte: Saulo ele perseguia, mas enquanto isso as pessoas pregavam o evangelho. A igreja ali na China fez exatamente isso e começou a se reunir em casas, e ela começou a crescer. Houve um grande avivamento na China. Pessoas começaram a conhecer sobre o evangelho, e milhões de cristãos hoje. E aí
esse tipo de igreja, reuniões domésticas, começou a ser proibido. Hoje é ilegal na China você ter esse tipo de reuniões cristãs em casa, religiosas em casa, porque eles entendem isso como algo, como uma afronta ao governo, como uma afronta ao Estado, como rebeldia. Os cristãos não podem mais se reunir em casas. E aí muitas casas começaram a ser invadidas, pastores presos, irmãos presos. Hoje a China tem inúmeros irmãos nossos presos pelo crime de simplesmente se reunir ou cuidar de uma igreja doméstica. Pessoas que a gente teve a oportunidade de conhecer que já passaram 20 anos na prisão. 20 anos na prisão por causa desse crime de pastorear uma igreja. Só que, meus irmãos, existe uma notícia também maravilhosa quando a gente olha para a igreja na China. Hoje existe há mais cristãos na China do que membros do partido daquele país que persegue os cristãos, que oprime os cristãos. Há mais cristãos do que membros do partido que persegue, que reprime os cristãos ali. Ou seja, nada pode segurar a igreja de Cristo. Os cristãos, lá na China, costumam dizer o seguinte, que a igreja é como um rio. Imagina um rio com uma água forte, corrente, e eles entendem dessa forma, né? Esse rio somos nós, rumo à grande comissão, para a pregação do evangelho, e se você coloca uma pedra naquele rio tentando fazer desviar o curso, a água ela passa por cima. Se você coloca algumas madeiras, elas vão encontrar alguma oportunidade, alguma brecha, e a água vai continuar a correr rumo a esse objetivo da pregação do evangelho. Ele fala, a igreja na China é exatamente dessa forma. Se tentam nos barrar, nós iremos de alguma maneira continuar a pregação do evangelho. Meus irmãos, isso é tão precioso, isso nos ensina muito sobre o nosso dever, a nossa responsabilidade de entender que somos chamados para glorificar ao Senhor, para fazer com que outras pessoas conheçam a glória desse Deus também. Não é simplesmente nos reunirmos e adorar porque Ele é grande, mas senão também proclamar essa grandeza aos povos para que eles se reúnam também a nós e louvem a Deus. E é essa mensagem que eles entendem ser tão preciosa a ponto de dar a sua própria vida. E quando a gente olha para a Índia, que é um outro país mais populoso, a gente vê uma perseguição também em massa, uma pobreza extrema, já enfrenta um grande desafio social, religioso em sua confusão, porque a pessoa que nasce na Índia ela é considerada hindu, independente de qualquer coisa. E se você se converte ao cristianismo, eles entendem, você pode ter milhões de deuses, o hinduísmo é assim, mas se você tem um Deus exclusivo, que é o nosso Deus, o Criador, isso é completamente errado. E os cristãos são perseguidos exatamente por isso, porque eles começam a ser chamados de traidores, não somente de uma religião, mas de uma identidade, de uma nação. E isso é um perigo para a igreja. E muitos indianos não somente são presos, mas acontece de muitas outras formas, como retirada de todos os acessos, energia, água, trabalho, escola, alimento. Especialmente nesse momento de pandemia, no ano passado, muitos cristãos não receberam apoio do governo simplesmente porque eram cristãos, não eram hindus. E, meus irmãos, a gente falou de dois países, os dois países mais populosos, a gente tira aí um perfil de como funciona nos outros países. E se a gente sair desses dois países, a gente não chega no Brasil ainda como o país mais populoso. Você tem Afeganistão, Bangladesh, outros países populosos estão ali. A maior parte do mundo está presente ali. Cerca de 70% da comunidade no mundo inteiro, de pessoas no mundo, cerca de 70% delas vivem em países onde há sérias restrições à liberdade de expressão, e isso inclui a liberdade religiosa também. Isso faz de nós, você que está sentado aqui nessa manhã, você que está nos assistindo, a mim, uma minoria que tem um privilégio muito grande de servir a Deus em liberdade, de poder cultuar, de poder cantar louvores a Deus, de poder nos reunir num local como esse. A perseguição no mundo, ela é uma realidade mais presente do que a liberdade que a gente desfruta. A realidade mais presente é a realidade de perseguição. Isso nos mostra o seguinte, a gente olha para a nossa vida e é óbvio que a gente enfrenta tantos desafios, o nosso país enfrenta inúmeros desafios, mas, meus irmãos, ainda há muita coisa a se fazer e pode ser feito hoje. Nós podemos aproveitar essa liberdade que nós temos hoje
Quando a gente olha para a realidade da maioria desses cristãos, é completamente diferente. É completamente diferente. Então, de certa forma, a gente pode se considerar privilegiado por poder usar a nossa liberdade para glorificar a Deus. Só que, do outro lado, eles se sentem privilegiados porque são perseguidos por amor a Cristo. Assim como a gente vê em Atos, os apóstolos ali também se sentindo privilegiados por serem achados dignos de sofrer afronta por causa do Evangelho. Eu quero falar rapidamente, Marcelo compartilhou ali um pouco sobre a história do irmão André. Eu não sei quantos de vocês já teve o privilégio de andar em um Fusquinha. Se você já andou, quem já andou aí no Fusquinha? Olha, bastante gente. Você deve lembrar ainda do cheiro daquele carro, né? Que é próprio, nenhum carro tem um cheiro igual ao cheirinho do Fusca. E, meus irmãos, esse carro foi muito importante na história da missão Portas Abertas, porque ali o irmão André, nesse período que o Marcelo falou que a antiga União Soviética, o bloco comunista, país do leste europeu, hoje a Ásia Central também, era um país dominado por um sistema de governo que reprimia e proibia a distribuição de Bíblias. Era proibido entrar com Bíblias naqueles países. O irmão André, conhecendo a igreja naqueles locais, ele entendeu que ele viu igrejas, templos, alguns poucos irmãos reunidos. Às vezes o pastor possuía a Bíblia, às vezes o pastor não possuía a Bíblia e os irmãos não tinham acesso. E, meus irmãos, eu sempre penso hoje, a gente tem a Bíblia em várias traduções, a Bíblia ela é cantada, ela é desenhada, ela é animada, traduções de todas as formas, e a gente padece ainda por conhecer essa mensagem, essa verdade. Imagina uma igreja que não tem acesso a Portas Abertas, e nós, de fato, em geral, cremos que todos os cristãos eles devem ter acesso à palavra de Deus. E assim foi o começo dessa luta. O irmão André começou a dirigir o seu Fusquinha em direção àqueles países, só que havia um problema, era um material ilegal. E ele precisava passar pelas fronteiras, todas as fronteiras eram rigidamente controladas. Se você conhece um pouco da história daqueles países, você sabe como era um sistema completamente rígido. Só que o irmão André, com as Bíblias ali no capô do Fusca, na frente, ele chegava, os guardas estavam ali próximo dele, e era um momento de tensão. O próximo era ele, e as pessoas revistavam qualquer tipo de carro. Não era porque ele era cristão que ele era o único revistado. Todos os carros precisavam ser revistados para ver se não entrava algum tipo de material ilegal. A Bíblia era um deles. E o irmão André era o próximo. E aí ele conta exatamente nesse livro que ele fazia uma oração dizendo o seguinte: Senhor Jesus, quando o Senhor estava na terra, o Senhor fez cego enxergar. Agora eu te peço, por favor, tampe os olhos daqueles que enxergam para que eles não vejam. E aí o irmão André passava, aqueles guardas abriam o capô do Fusca, revistavam de um lado e de outro, mas não enxergavam as Bíblias. As Bíblias não eram encontradas. E isso não foi uma única vez, para a gente dizer, deve estar com algum problema. Ele entrou inúmeras vezes naqueles países. Aí depois disso, a confiança dele em Deus aumentou. Ele não colocava mais somente as Bíblias no capô do Fusca, colocava no banco de trás também, para levar mais Bíblias, e fazia exatamente a mesma oração, e Deus ouvia. Deus ouvia e atendia, né? Porque ele sempre ouve, às vezes não atende, mas ele atendia também essas orações. E, meus irmãos, foi dessa forma, uma experiência muito própria, vivida pelo irmão André. Depois outras pessoas começaram a entrar com furgões, só que aí, obviamente, um furgão, existe a possibilidade de você colocar locais, paredes falsas, e hoje lá, inclusive, uma das sedes na Holanda, você tem um furgão que era da época, e quando você entra lá, você é desafiado a encontrar as Bíblias. Quase ninguém encontra. E só que tem vários locais dentro desse furgão onde as Bíblias estão espalhadas, e se usaram técnicas, obviamente, para fazer isso. Deus foi dando oportunidade, o número de Bíblias começou a aumentar, a necessidade, então vamos pensar em estratégia, mas obviamente sempre confiando na graça, no milagre do Senhor. Em 1981, meus irmãos, inclusive esse mês a gente está comemorando 40 anos de um feito muito especial, que foi a entrega de 1 milhão de Bíblias numa única noite na China, por meio de 2 navios. E naquele período também era proibida a entrada de Bíblias naquele país. O outro livro, esse aqui conta a história do irmão André, exatamente no começo, fala um pouco da sua infância, os desafios que ele enfrentava, que eram muitos, os dilemas da vida dele,
e como ele fazia esse contrabando dentro do Fusquinha. Tem um outro livro, que é o 2, que fala um pouco desse outro projeto de 1 milhão de Bíblias. E começou dessa forma. A Portas Abertas passou a existir exatamente para servir cristãos perseguidos ao redor do mundo, pessoas que pagam um preço muito alto por causa do Evangelho. E eu quero compartilhar com vocês algumas situações específicas, algumas histórias desses irmãos. Aqui é uma foto de uma igreja, não sei se você consegue ver bem. Ali são as pessoas sentadas, tá? Vários irmãos sentados. Aqui no meio está o pastor. E aqui, para o outro lado, é a outra metade da igreja. Essa é uma igreja que foi atacada pelo Boko Haram há alguns anos. E, meus irmãos, a imagem já diz tudo. Depois do ataque, eles continuaram se reunindo. Depois do ataque, eles decidiram que sim, nós precisamos nos reunir para louvar ao Senhor. E, por incrível que pareça, isso causou muito mais medo no grupo terrorista do que qualquer coisa, porque eles pensaram como essas pessoas ousam em fazer isso. Como essas pessoas ousam, mesmo depois de terem sido atacados, pessoas mortas, elas continuam se reunindo. E, meus irmãos, isso mostra exatamente uma fé imensa dessas pessoas. Aqui são os 3 principais grupos: Boko Haram, Al-Shabaab e Celica, grupos que atacam essas regiões com o objetivo de não somente tomar território, mas o cristianismo é a religião mais perseguida hoje no mundo inteiro. Grupos terroristas, a Nigéria, só para você ter ideia, é o país onde há maior número de mortes de cristãos hoje, é ali na Nigéria. E esses grupos, eu vou resumir aqui rapidamente. A gente tem uma mensagem para ser proclamada. O nosso livro sagrado é a Bíblia e a nossa mensagem é a mensagem do Evangelho. Eles têm um livro sagrado, que é o Alcorão, e tem uma mensagem para ser proclamada. E os jihadistas são aqueles que atendem a isso como uma guerra santa. E eles encaram isso. Uma parte vai fazer isso, e se as pessoas não aceitarem a mensagem, beleza. Outra parte, que é o grupo extremista, eles vão proclamar essa mensagem, mas se as pessoas não aceitarem essa mensagem, elas também não merecem viver. E esse é o grupo extremista, essa é a parte extremista. E é exatamente isso que eles fazem em muitos países como esse. Essa mulher, aqui a irmã Ana, a gente teve o privilégio de conhecê-la pessoalmente, caminhamos com ela durante um tempo. Ela vive na Nigéria. Eu vou resumir rápido a sua história. Certo dia o Boko Haram começou a invadir várias comunidades e foi em direção à comunidade dela. Ela recebeu a notícia de que isso estava acontecendo. Com seu marido ela fugiu para um outro lado, o lado oposto. E aí, chegando mais perto, fugindo, ela encontrou vários homens do exército de longe, altamente armados. Então ela ficou aliviada, porque se o Boko Haram vinha de um lado, o exército estava de outro para protegê-lo. Só que chegando perto desses homens, ela viu que não era o fardamento do exército, e era exatamente o Boko Haram que estava ali. Ou seja, eles estavam diante do grupo que eles estavam fugindo. E aí chamaram o marido dela, colocaram de lado e fizeram a seguinte pergunta para aquele homem: você é muçulmano ou você é infiel? Ele respondeu: não sou muçulmano nem infiel, eu sou cristão. E ele foi morto naquele momento, do lado da sua esposa, simplesmente por responder: sou cristão. Chamaram a irmã Ana, fizeram exatamente a mesma pergunta para ela: você é muçulmano ou infiel? Ela respondeu: não sou muçulmana nem infiel, eu sou cristã. E ela disse para a gente que naquele momento ela fez a oração mais rápida da vida dela, dizendo: Senhor, obrigado porque eu vou te encontrar hoje. Só que ela não morreu. Aqueles homens mandaram parar, outros do Boko Haram chegaram, provavelmente o exército já se aproximava nesse momento. Ela fugiu. Chegou do outro lado da fronteira, encontra os seus filhos. A primeira pergunta daqueles meninos é: cadê o nosso pai? A gente não consegue imaginar o sofrimento de uma pessoa como essa, nem de longe. Mas eu compartilhei essa história para você saber ao nível que chega a perseguição aos cristãos hoje, e ela é muito maior do que isso. Sou cristão. Essa é uma resposta que pode custar a vida em muitos lugares. Enquanto aqui no Brasil a gente pode dizer isso livremente. E pode exercer, não somente dizer, mas exercer exatamente essa natureza que nós temos, vinda de Cristo, para glorificar o seu nome. A Portas Abertas atua exatamente com essas pessoas, fortalecendo a sua fé. Ela recebeu aconselhamento bíblico, apoio psicológico, ajuda de todas as formas para que ela continuasse a sua caminhada. Hoje ela ajuda outras mulheres que vivem em situações semelhantes nesses países. Aqui é uma outra situação em um país, esse, infelizmente a gente não pode citar o nome, mas no contexto de perseguição você não pode pregar o evangelho, discipular, batismo. Batismo ainda é um crime ainda maior, você batizar pessoas.
E existe uma família muito específica, e é esse caso que eu estou contando aqui para vocês, de um pai naquela família que era líder de uma igreja doméstica, secreta. Então, a polícia já havia investigado aquela família com o objetivo de descobrir que eram cristãos, porque era crime. E aí a polícia, certo dia, o pai saiu para discipular uma família, a polícia bateu na porta, a sua filha adolescente atendeu, achando que era um amigo do seu pai, porque ele chamou pelo nome, estava paisano, com uma outra roupa e tratou amigavelmente. E ela achava que era um amigo do seu pai e disse: ele foi discipular uma família, aguarda ele. E aquele homem entrou na casa, o pai não voltava, demorava um pouco, aquela garota começou a preparar uma refeição, serviu aquele homem e falou: vamos orar, porque a gente ora aqui antes de qualquer refeição. E ela orou com aquele homem. No final da oração ela falou o seguinte, olha a inocência, ela disse: Senhor Jesus, obrigado por esse homem tão bom que o Senhor coloca aqui hoje na nossa casa. Meus irmãos, providência divina, o pai daquela garota chegou exatamente naquele momento desesperado, que ele ouviu da comunidade e sabia o que estava acontecendo. Só que quando ele encontrou aquele homem estava com lágrimas nos olhos. Aquele homem começou a se derramar e ele falou exatamente essa frase: agora eu sei que existe esperança para mim na fé que vocês possuem. O evangelho foi pregado para aquele homem naquele dia e ele foi salvo. Aquele homem foi salvo. Não que ele fosse um homem bom, obviamente, nenhum de nós somos, mas ele viu que ele poderia ter um coração transformado pelo Deus daquela família. E ele passou a conhecer. E, meus irmãos, Deus ele faz esses milagres nos locais mais hostis. E a gente teria tantas histórias para contar. Às vezes as pessoas se perguntam por que a Colômbia, né, naquele mapa, um país do ladinho do Brasil, por que esse país está nessa lista? Eu tive a oportunidade de ir algumas vezes para lá. Primeira vez que eu fui, eu trabalhei exatamente com essas crianças. Aqui é um abrigo que nós temos que cuida de crianças que são vítimas das Farc, dos guerrilheiros, dos grupos armados. As Farc são as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, um grupo armado ilegal. Assim como eles, tem o Exército do Povo, os paramilitares, a ELN, vários outros grupos. Se você comprar mais uma vez sua passagem, você vai gastar bastante dinheiro, né? Já vai para a China. Agora, se você for para a Colômbia, você vai chegar em Bogotá, vai poder visitar igrejas imensas, igrejas que cabem até 20 mil pessoas sentadas por culto. E aí você vai perguntar, cadê a perseguição aqui? Agora, se você caminhar com a gente para os interiores, para as cidades longe das grandes cidades, onde geralmente os turistas mais estão presentes, você vai ver o domínio desses grupos. Eu tenho um mapa, mas eu não tenho ele aqui agora, que mostra a presença dos grupos armados na Colômbia. E, meus irmãos, quando eles dominam uma região, tudo para funcionar precisa estar debaixo do controle deles. Só que é um grupo ilegal, é um grupo que trabalha com tráfico de droga, tráfico de gente, tráfico de arma, e eles submetem as pessoas também a esse tipo de trabalho. E qual é o problema? Quando a igreja está lá, ela até pode existir, contanto que ela se reúna somente e trabalhe internamente. Só que a igreja é chamada para anunciar o evangelho, as boas novas. Significa que quando a igreja prega, pessoas se convertem a Cristo, pessoas são salvas e têm a mente transformada, ou seja, não se submetem mais a esses grupos, e sim à palavra de Deus. A gente encontra algo em Atos muito parecido com isso. Esse evangelho começa a ser a ameaça para os grupos. Significa o contrário, se a igreja não prega, se a igreja somente se reúne e ela não anuncia o evangelho, ela nunca vai ser uma ameaça para o mundo ali, para aquelas pessoas. Mas se ela prega essa verdade, ela vai ser considerada algo muito perigoso. E aí a igreja começa a ser perseguida, pastores são mortos, a gente conhece inúmeros pastores, famílias que perderam seus entes queridos exatamente por causa disso. Regiões onde eles são proibidos, e aí talvez você se pergunte, por que eles não pregam em outro lugar? Tem tanto lugar para se pregar. Vai para um outro lugar onde é mais seguro e prega o evangelho. A resposta dessas pessoas geralmente é o seguinte: se nós sairmos daqui, quem que vai ser sal e luz? Quem que vai pregar para essas pessoas? A gente vai entregar isso a esses homens. E eles preferem ficar, correr risco, pregar, mas graças a Deus, pessoas são salvas nesse contexto. Muitas pessoas são mortas, muitos cristãos são mortos, mas eles saem dali, obviamente, com a certeza e a garantia de vida eterna. E eles preferem dar a sua vida em favor daqueles que ainda não têm essa certeza, para que eles preguem o evangelho e possam ser salvos por Cristo. Isso aqui é só um retrato da situação ali da Colômbia. Existe a realidade indígena também, que indígenas continuam sendo perseguidos quando abrem mão dos seus antigos rituais, das suas adorações, e isso é terrível. Quando eu estive com esses homens aqui, isso foi em outro ano, eles haviam sido expulsos das suas tribos, porque eram cristãos, e as suas esposas elas foram retidas. Ou seja, suas esposas foram obrigadas a ficar com a tribo tradicional e eles foram expulsos. A única oportunidade de ter de volta sua família é negando a Cristo e voltando aos antigos rituais. Isso continua
acontecendo. Aqui a Jordânia, uma das viagens que a gente fez no ano de 2014, foi o ano que o Estado Islâmico invadiu o Iraque e Síria e tomou conta daquelas regiões e pessoas fugiram dali daquele país e se estabeleceram exatamente aqui. Nós também estivemos ali naquela fronteira e eles começaram a viver em tendas como essa, tendas da ONU. Isso aconteceu já há alguns anos. Na época que a gente foi, em 2014, foi o ano em que realmente isso aumentou. Isso virou uma cidade. Aqui é uma foto aérea daquelas tendas. Essas tendas aqui em cima são todas tendas. Na época que a gente foi, tinha cerca de 80 mil pessoas vivendo ali. Nossa família também. E isso aumentou para 100 mil. Hoje essa realidade continua, mesmo depois do Estado Islâmico tendo perdido força naqueles países, porque a cidade está destruída. O trabalho da Portas Abertas nesses anos também tem sido em reconstruir, levantar as igrejas e as casas em favor daqueles irmãos. Já encerrando, aqui a gente vê 3 containers de metal, e essa é uma história bem impactante. Existe um país que se chama Eritreia, talvez você já tenha ouvido falar, fica no chifre da África. Cristãos naquele país também são perseguidos por causa do Evangelho. Existe uma mulher específica, que é uma das nossas irmãs, que representa a realidade de muitas outras. Ela era cantora, ela cantava, gravou discos, distribuía seus discos, só que as suas músicas falavam sobre Cristo. E isso era uma atividade ilegal. E ela foi presa. Ela passou 2 anos e meio presa dentro de um container de metal como esse. Hoje, na Eritreia, há pelo menos 2.000 cristãos que continuam presos dentro dessas caixas de metal, simplesmente por causa de crer no Deus que nós cremos. Essa mulher, quando foi presa, ela foi presa porque cantava, só que ela chegou lá dentro, ela continuou cantando. Ela continuou pregando o evangelho para as mulheres que estavam lá dentro, pessoas foram salvas ali dentro, ela preparava o estudo bíblico, ela discipulava aquelas mulheres, ela pregava para os carcereiros que torturavam ela. E aí ela diz uma frase depois, quando ela teve a oportunidade de sair: se eu pude cantar enquanto estava presa, imagine o que vocês podem fazer para a glória de Deus estando em liberdade. Essa irmã, depois, ela escreveu esse livro, se chama Canção da Liberdade. E tem tudo a ver com a história da vida dela. Ela foi presa exatamente por causa dessas músicas que falavam sobre Cristo, 2 anos e meio numa caixa de metal como essa. E a gente poderia imaginar tantas coisas. Aqui ela relata o calor, o frio, a tortura e todas as situações que ela viveu ali dentro. E para encerrar, aqui 2 estátuas dos fundadores, do pai. Hoje a Coreia do Norte é governada pelo Kim Jong-un, e aí você tem Kim Jong-il e Kim Il-sung, que são os fundadores da Coreia do Norte, uma nação recente até depois da Segunda Guerra Mundial, que iniciou dividindo a Coreia do Norte e Sul. Aqui essas estátuas e aqui as pessoas prostradas, isso aqui são os pés desses homens. Essas estátuas têm mais de 20 metros de altura. E ali naquele país as pessoas são obrigadas a se submeterem a essa autoridade. Por quê? Quando eles dividiram o país, eles criaram uma ideologia na qual esses homens eles serão para sempre considerados soberanos ali. Eles já morreram, mas todo norte-coreano precisa ainda reverenciar eles, e qualquer pessoa que tenha uma autoridade acima deles ou não se submeta à sua autoridade é rebelde. Os cristãos, por terem uma autoridade suprema que é Cristo, eles são considerados criminosos e são presos em campo de trabalho forçados, muitas vezes. Guarde isso na sua memória. Hoje, na Coreia do Norte, existem mais de 50 mil cristãos presos em campos de trabalho forçados. Mais de 50 mil cristãos presos dentro desses campos, simplesmente por crer em Cristo, crer no Evangelho. E eu quero deixar uma frase de uma irmã que é norte-coreana. Ela experimentou a liberdade. Ela fugiu para a China, teve a oportunidade de experimentar a liberdade, só que lá na China ela decidiu voltar para a Coreia do Norte, porque ela queria pregar o Evangelho para os seus familiares. Ela queria anunciar Cristo para aquelas pessoas. E as pessoas falavam para ela: você vai morrer, você não vai durar. Porque quando a pessoa volta de outro país ou é deportado, o sofrimento dela é ainda maior. Eles falam o seguinte: nós somos tratados piores que animais. Nesses campos de trabalho forçados, desde as 5 da manhã até as 10 da noite, eles precisam fazer um trabalho extremo. Eles recebem 300 gramas de alimento por dia. Meus irmãos, 300 gramas de alimento por dia é pouco, é pouquíssimo. Não sustenta. Com um trabalho braçal enorme, essas pessoas começam a definhar. Começam, muitas vezes, a ficar sem nutrientes. Começam a ter problemas mentais, problemas físicos, e muitos morrem. Isso está acontecendo hoje.
na Coreia do Norte. Isso não é uma coisa que ficou na história. Isso continua acontecendo. O pedido daquelas pessoas, a maior parte deles, pedem o seguinte: orem por nós, para que possamos permanecer firmes. Essa mulher, ela disse o seguinte: eu sei, não espero durar muito, mas percebi de joelhos, é mais importante testemunhar do que viver. Ou seja, ela preferia voltar para a Coreia do Norte, ter a oportunidade de falar de Cristo, mesmo correndo o risco de morrer, do que viver uma vida onde ela não tivesse oportunidade de fazer isso ou não pudesse, porque na China, mesmo vivendo ali, ela corria também grande risco. E ela falou: eu prefiro dar minha vida. Aqui, na verdade, é um livro, esse livro aqui, A Fé Perigosa de Jó, é um livro que conta parte da sua história. O enredo do livro, basicamente, é pegar a história de Jó, trabalhar em paralelo com a história dela, e é exatamente disso. Ela prefere testemunhar, do que simplesmente viver e desfrutar dos bens desse tempo. E a gente não sabe o fim da história. A gente não sabe até hoje o que aconteceu com aquela mulher. E o meu convite nesse momento aqui é para que você ore por essas pessoas que têm pagado esse preço. Existem inúmeras histórias. Você vai passar ali no final, eu estou com uma mesa ali no anexo, foi onde era o primeiro templo, aqui do lado, né? O salão. Se você puder, passa lá para pegar uma revista dessa, gratuita. Você vai pegar essa revista. Eu tenho um convite para te fazer. Esse folder que você recebeu, pegue ele na mão. Deixa eu só te explicar rapidamente o que significa isso. Aqui atrás vocês têm as nossas redes sociais, tem algumas informações, mas se você tem interesse em saber mais sobre os cristãos perseguidos e receber informações, existe esse formulário. Você pode preencher esse formulário, você destaca ele e deixa ali na saída comigo, pega a sua revista, independente de qualquer coisa, e você vai receber uma revista de presente gratuita. Somente uma a gente vai te mandar, mas você vai ter oportunidade de continuar recebendo essas informações, de receber informações por e-mail e continuar apoiando os cristãos perseguidos. O meu intuito, o meu desejo é que você faça isso. Se possível, a gente tem canetas ali também, se você não tiver, porque mais do que vir falar aqui numa manhã, daqui a um mês, eu não quero que vocês esqueçam. Daqui a 2 meses, eu quero que vocês continuem lembrando. Daqui a 1 ano, 2 anos, eu quero que vocês continuem lembrando. E o intuito aqui é dar informações claras, para que vocês entendam o que está acontecendo hoje com os cristãos e orem com conhecimento, orem com propriedade, pelas suas principais necessidades. Então, se possível, faça isso. Passe esses livros aqui que eu falei para vocês, está disponível ali também no final. Então, você vai poder conhecer um pouco mais. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente os irmãos. Pastor, obrigado por esse tempo, por essa oportunidade, e a gente conta de fato com as orações da igreja aqui, não somente hoje, mas eu espero que durante muitos anos dessa caminhada. Que Deus abençoe.